Malu, eu sou professora de desenho e aquarela na Camafeus Escola de Arte e Design e está começando mais uma aula do Art Kids. Hoje a gente vai falar sobre estilização. E para começar o assunto, vamos começar pensando no realismo. O que é o realismo? O realismo é um movimento literário e artístico muito importante que surgiu nas últimas décadas do século XIX na Europa, mais especificamente na França. Na prática, ele é a representação de algo de forma real, e dentro disso tem medidas e tamanhos e formas que eles pertencem à coisa ou à pessoa que a gente está representando. Claro que nada é 100% igual, 100% simétrico, mas a gente sempre faz com a maior precisão que a gente consegue. E a gente sempre leva como prioridade as características pessoais do que a gente está representando. Quando a gente estiliza uma coisa, a gente dá um tom a ela. Então a gente representa ela sob um outro ângulo, de uma outra forma, deformando a realidade. Às vezes a gente associa a deformação a uma coisa que saiu errada ou saiu feia, não muito estético. E isso nem sempre é verdade, porque a deformação nada mais é do que a alteração, a modificação de alguma coisa na sua forma original. E isso é muito importante pra gente dentro da estilização. A estilização é o que deu origem aos vários tipos de desenho, como o cartoon e o mangá. Tirando o estilo que a gente dá, a gente fica com o real. Aliás, dentro do gênero cartoon, cada artista tem seu estilo. Então você pega Jovens Titãs, Steven Universe, Hora de Aventura, As Meninas Superpoderosas. Cada um é desenhado de um estilo diferente. E isso principalmente porque são desenhados por artistas diferentes. E cada artista tem o seu estilo próprio. Mas todos eles têm uma coisa em comum que fazem você saber que está desenhando um cartoon e não um outro estilo de desenho, como um mangá ou outra coisa. Mas ué, se eu vou estilizar um desenho, então eu vou colocar o meu estilo no desenho. Então eu posso fazer de qualquer jeito, não tem certo e errado, já que é o meu estilo, é o que eu vou fazer. É, realmente, não tem certo e errado. Mas como para tudo dentro do mundo da arte, tem algumas dicas que a gente pode seguir para ter um resultado melhor na nossa estilização. Afinal de contas, a estilização não foi inventada hoje, né? Então tem várias pessoas que vêm fazendo isso há décadas e acumulando conhecimento através da experiência e de estudo, que vão passando de artista para artista e hoje pode ajudar você a criar o seu estilo pessoal, desenvolver essa técnica. Bom, já que para estilizar a gente precisa entender deformação, então vamos pensar primeiro em estrutura. Ah, Malu, como assim? É simples. Para estilizar, a gente precisa primeiro ter noção do que é o real, ou seja, de como as coisas são construídas. Para isso, eu vou mostrar para vocês um exercício que vai ajudar a gente a ter o primeiro contato com essa tal deformação. O exercício consiste em criar três esboços, usando três referências de fotografias de pessoas diferentes. E para construir esse esboço, a gente vai usar só formas básicas. E por que as formas básicas? Porque elas dão origem a todas as outras formas que a gente conhece. E quem são essas formas básicas? São o triângulo, o quadrado e o círculo. Vamos construir então nossos esboços usando formas básicas e depois a gente vai estilizar eles para que virem cartoons. Eu vou começar aqui meu exercício e a gente vai conversando para vocês entenderem melhor, beleza? Vamos desenhar? Bom, antes da gente começar a desenhar, é legal a gente lembrar que esse exercício ele foi feito para a gente ter um primeiro contato com deformação e começar a mexer com formas básicas no esboço. Então, eu vou pegar aqui as minhas três referências. Eu peguei três referências de três pessoas bem diferentes. E o meu primeiro personagem, ele tem um formato de rosto meio alongado, assim, parece meio um retângulo, um pouco deformado, que ele vai afinando. É com certeza uma variação de quadrado. Então, eu vou colocar aqui no papel o formato que eu enxergo. E eu também gosto de fazer uma linha no meio do rosto, que ela vai passar entre os dois olhos e em cima do nariz. É legal para eu começar a ter simetria no meu rosto, né? Para o olho não ficar torto, tudo. Então eu faço essa linha e depois disso eu posso começar a colocar elementos no rosto. Eu vou colocar nariz, vou colocar boca, vou colocar olho. Então eu vou aproveitar os formatos do meu personagem. Então eu vou olhar na minha fotografia, ele tem um rosto meio esticado, meio comprido. Ele tem um nariz bem grande e os olhos bem pequenininhos. E eu vou começar a deformar a partir disso. Eu vou deixar o nariz um pouco maior, a boca um pouco menor, o espaço entre a boca e o nariz, que tem o bigode, eu vou deixar um pouco mais esticado. Eu vou acelerar o vídeo para a gente poder ver como é que desenvolve isso.
basicamente, para construir meu personagem aqui, o que eu tô fazendo? Eu tô pegando a fotografia e eu tô vendo os elementos do rosto, eu vejo o nariz, vejo o olho e eu simplifico tudo. Então o meu olho, que eu vi na fotografia, que é um olho de uma pessoa, uma coisa bem complexa, né, de desenhar, eu simplifiquei e virou um tracinho e uma bolinha. E é legal vocês fazerem isso com tudo que vocês forem vendo, porque deixa o desenho mais simples e mais estilizado. O cabelo é a mesma coisa. Desenhei aqui o formato do cabelo, igual eu desenho o formato do rosto, sabe? E aí depois eu vou colocando fio, vou colocando sombra, vou colocando luz, pra ficar parecendo um cabelo de verdade. Mas eu nunca vou pro produto final direto. Eu sempre faço um esbocinho antes, com as forminhas, e depois eu vou lapidando o desenho. Eu vou continuar construindo aqui o meu personagem, fazendo desse jeito. Eu vou olhar na fotografia e vou tentar simplificar. Lembrando que todo esse desenho partiu da minha forma inicial, que é essa forma aqui, um esbocinho bem simples. Agora é aquela parte mais de testar as coisas, né? Vocês vão perceber que eu não uso muito borracha, mas é uma coisa minha mesmo. Às vezes até erro bastante, né? Eu faço uns traços aqui que não tem nada a ver com o meu desenho final, mas eu gosto de deixar eles lá pra lembrar do meu erro, porque eu acho mais fácil eu acertar em cima do meu erro, porque às vezes eu apago e eu esqueço onde é que eu errei. E aí fica difícil de consertar, né? Mas se vocês quiserem usar borracha em casa, usem. Depois que meu esboço tá mais construidinho, eu posso reforçar as minhas linhas principais. Então eu reforço as linhas que eu sei que eu não vou apagar depois. E eu gosto sempre de colocar um pouquinho de luz e sombra para ver como é que ele vai ficar um pouco mais acabado. Eu vou fazer isso aqui no meu desenho e depois vou partir para minha próxima ilustração. Quando eu vou desenhar o cabelo, eu não faço fio a fio direto. Eu gosto de fazer uma sombrinha antes, até porque é um esboço, né? E eu geralmente deixo pra finalizar o cabelo, pra fazer o fio a fio, só quando eu vou finalizar a ilustração. Até porque se eu for deixar só no esboço, não tem por que eu perder tanto tempo fazendo o cabelo. E tem todo aquele monstrinho, né, de fazer o cabelo, que é mó difícil e tem um monte de fio e a gente nunca sabe como começa e como termina. Então eu gosto de deixar o mais simples possível, porque o esboço é pra ser assim, é pra ser simples. Então eu não vou me demorar muito no cabelo não. Vou continuar fazendo a minha ilustração. Bom, a minha segunda referência, ela tem um formato de cabeça que lembra um pouco uma coxinha de ponta cabeça. E eu sempre gosto de assimilar o meu desenho com coisas simples, porque às vezes desenhar um rosto pode parecer uma tarefa muito difícil, mas desenhar uma coxinha de ponta cabeça parece até que fácil, né? E eu sempre coloco também essa linha para dividir o rosto no meio, porque me ajuda a manter a simetria do rosto depois. Então a linha sempre passa entre os dois olhos, em cima do nariz e em cima da boca. Como o meu rosto está em 3/4, a linha ela fica um pouquinho curvada. Depois disso,
de fazer essa construção, a gente pode começar a colocar elementos no rosto. Então a gente pode começar a colocar nariz, olho, boca. E agora é hora da gente brincar de deformar. Lembra que eu falei que a gente ia ter um primeiro contato com deformação nesse exercício? Então olha bem o formato do nariz, o formato do olho, da boca, da sua referência e os tamanhos. A gente pode brincar de tamanho, a gente pode brincar de mexer na forma. Então deixar o arrebitado um pouco mais arrebitado, o arredondado um pouco mais arredondado, ou deixar as coisas mais quadradas. E a gente pode também mexer no formato da cabeça. Não é porque eu fiz aquele primeiro desenho que ele tem que ficar desse jeito. É um esboço. Então eu posso ir moldando o rosto para deixar a bochecha um pouquinho mais redonda ou mais fininha. E eu tenho a mania também de medir o olho. Eu gosto de medir mais ou menos, vocês veem que é uma medida bem por cima mesmo, porque não é pra ficar 100% simétrico, mas eu gosto de manter uma simetria no meu rosto pra não ficar muito estranho, né? Não deformar demais. Eu quero controlar a deformação. Eu deixei a boca desenhada bem grande e deixou o queixo dela um pouco curto. Mas isso é legal, porque se vocês verem na referência, o queixo dela é bem curtinho mesmo. Aliás, eu peguei essa referência porque, cara, eu gosto muito desse estilo. Ela parece meio vintage e com esse delineado bem puxado, a boca bem vermelha. E as minhas personagens, as que eu desenho, geralmente tem a boca bem grandona, assim, porque eu gosto bastante de desenhar gente com boca grande. Acho que fica muito bonito. Aqui pro cabelo, eu não vou fazer nada sofisticado, assim. Eu vou encaixar o cabelo em cima do molde da cabeça como se fosse uma peruca, como se fosse tipo a Polly. Sabe a Polly que tem o cabelo durinho? Não sei se vocês conhecem a Polly. Mas é um brinquedo legal. E então eu vou encaixar o cabelo em cima, só marcando as voltas, porque ela tem o cabelo meio cacheado, vocês estão vendo, né? Então eu tô marcando aqui só os cachos mesmo e bem levinho, mal dá pra ver o esboço. Depois eu venho e coloco a luz e sombra, igual eu fiz no primeiro desenho. Bom, eu tô deixando aqui o olho bem puxadinho, com um delineado bem legal, que é do jeito que eu gosto, né? Como eu costumo desenhar minhas personagens que são meninas. E é legal vocês pensarem bem na hora de fazer o olho também, porque o olho é a parte mais expressiva que a gente tem do rosto, né? Então, é bom vocês olharem bem a fotografia, porque o olho é uma parte que tem que ficar bem parecida com a nossa referência. E aqui eu também vou reforçar a minha sobrancelha, porque eu acho que eu deixei ela muito clarinha. Eu vou reforçar as duas. Aí. E deixar bem marcada essa parte do olho aqui também. Agora eu tô naquela parte de reforçar traço. Lembra que eu falei que a gente podia reforçar os traços quando tivesse mais evoluído o nosso esboço? Eu já tô nessa parte.
eu desenhei um pouquinho do corpo pra não ficar uma cabeça flutuante aqui, né? E agora eu tô reforçando os traços do cabelo. Lembra que eu falei que eu não deixava finalizadão o cabelo, mas que eu deixava mais ou menos construído. Então eu não vou fazer fio a fio ainda, porque eu vou escolher uma das minhas ilustrações pra poder terminar no final. Então se eu escolher essa daqui, eu termino o cabelo. Mas mesmo assim vou dar uma reforçada nos traços. Aliás, eu acho que eu já cheguei mais ou menos onde eu queria, já coloquei um pouquinho de sombra nas coisas. Então eu já vou para minha próxima ilustração, que vai ser a última, aliás, né? Deixa eu só colocar umas sombrinhas aqui. E acho que é isso. Bom, a minha terceira ilustração, ele tem um formato de cabeça meio quadradão assim. Então eu vou desenhar aqui um quadrado com as laterais arredondadas, porque eu gosto de fazer as coisas mais redondinhas. E fazer o risco, né, no meio do rosto, que aqui vai ficar bem no meio do quadrado, né, porque ele tá bem de frente, o meu personagem. Aí eu dividi também em 4 partes aqui o rosto e acabei de colocar os olhos na parte de baixo da metade do rosto, porque ele tem uma testa bem comprida, né, esse cara, e faz parecer que o olho é mais para baixo do que deveria. Então eu acabei de fazer o meu narizinho aqui e eu vou colocar os olhos do lado do nariz, para ficar uma coisa mais caricata. Eu acho que ajuda se a gente pensar que esse formato de cabeça é como se fosse uma massinha ou uma argila. A gente vai moldando ele para virar um rosto, porque no começo é só um quadrado. Agora eu vou começar a dar umas formas em volta, que é para dar mais, para parecer uma coisa mais maleável, ficar mais orgânico o desenho. Então eu vou colocar umas curvinhas, deixar ele um pouco mais molinho, sabe? Porque às vezes o primeiro esboço fica meio duro. Então eu vou deixar o queixo mais redondinho, as laterais do rosto mais para dentro, para parecer que a bochecha tá indo mais para dentro também. E depois eu vou começar a encaixar a orelha e desenhar meu outro olho, né? Tô detalhando aqui um pouco esse meu olhinho aqui de peixe. Ele ficou com um olho bem de peixe, né? Um olho mó grandão, com um brilho bem grande que eu deixei também. Porque eu achei que o olho dele brilha bastante na referência. E aquela linha que eu fiz no meio do rosto, lembra que eu dividi em 4? Ajudou a deixar simétrico. Vocês viram que o meu olho não tá torto? Eles estão mais ou menos na mesma linha, né? Estão meio torto, né? Mas é tudo dentro da deformação que eu queria. E lembra disso quando vocês estiverem desenhando, que vocês têm que controlar a deformação de vocês. Não tem que sair torto ou sair meio engraçado sem querer. Tem que sair porque vocês estão medindo as coisas e vocês têm que controlar o resultado. Agora eu vou começar a marcar o cabelo. Ele tem um cabelo meio espetado, meio anos 90. E vou falar que não é o meu preferido para desenhar. Mas eu vou dar uma marcada aqui e depois eu venho finalizando. Acho que se eu for finalizar esse daqui, eu vou terminar esse cabelo só na hora de colocar lápis de cor. E colocar um pescoço também, né? Pra ele não ficar outra cabeça flutuante. Talvez eu coloque até um pouquinho da camiseta.
comecei aqui a colocar um pouco de sombra no meu desenho. É o que eu falei lá no desenho anterior. Eu vou colocando um pouquinho de sombra pra ver como é que ele ficaria finalizado. E eu gostei bastante porque, não sei se vocês viram essa fotografia, tem uma iluminação muito bonita, cara. É meio, parece um quadro antigo. Eu gostei bastante. Então eu vou deixar marcadinho aqui já. Deixa bem dividido assim, né, o rosto. Ficou metade bem escura, metade bem clara. E eu acho que contrasta bastante com as cores desse cara, que ele tem a pele meio pálida, ele tem uns olhos bem verdes. Eu vou colocando aqui um pouquinho de sombra, um pouquinho de luz. É legal até para dar volume no desenho. A gente sempre dá volume nele com luz e sombra, né? Então vai começar a aparecer que o olho é um pouco mais profundo, que o nariz tá mais pra frente. E eu também coloco bem fraquinho, vocês vão ver. E eu coloco também a minha sombra. Tem gente que gosta de preencher. Então é quando a gente faz aquele movimentinho circular, sabe? Com lápis. E eu gosto de fazer meio rachurado. Então eu faço só uns risquinhos pra marcar onde é que tá minha sombra. Acho que fica um resultado legal. Até por não ser uma coisa muito bem acabada, sabe? É uma finalização de esboço. Mas não é uma finalização de ilustração. Então vou colocar aqui um pouquinho de sombra e naquele esqueminha. Eu sempre coloco bem fraquinho e vou fazendo em camadas. É minha primeira camada de sombra, então vou fazer bem fraquinho e depois eu vou escurecendo. E eu coloco sombra também na parte de dentro do olho. Eu não gosto de deixar a parte branca do olho 100% branca, porque eu acho que fica meio falso. Porque sempre tem uma sombrinha ou uma luz em cima da gente. E aproveitar aqui que ele tem bastante marca de expressão e deixar bem escurinho essas partes, esses vincos que ele tem. Bom, eu continuei colocando aqui luz e sombra no meu desenho. A luz a gente não coloca, né? A gente vai colocando a sombra e a luz vai aparecendo. Mas eu acho que tô chegando a um resultado legal. Eu fiz mais ou menos metade aqui, né? E eu vou continuar colocando sombra nele e vou dar uma aceleradinha aqui pra vocês acompanharem enquanto eu passo o grafite aqui no meu desenho. É sempre legal a gente lembrar
ainda mais quando o esboço tá bem construidinho, assim, já tá bem encaminhado, como é que a gente começou isso? Então, no começo não era um desenho bem acabado, não era uma ilustração ainda. Era um formato bem simples, que é o começo do nosso esboço. É sempre legal a gente começar o esboço com forma simples. A gente fazer forma simples para esboçar não quer dizer que a nossa ilustração vai ser simples ou que a gente não vai conseguir construir uma coisa bem legal. A gente pode construir grandes ilustrações a partir de um quadrado, ou de um retângulo, ou de um círculo, até mesmo de uma coxinha, ao contrário, né? Que gerou aqui uma ilustração bem legal. E esse é um exercício simples que a gente pode sempre estar fazendo em casa. Então treina bastante em casa. Quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. Eu vou pegar a minha ilustração aqui, a que eu estava fazendo, e vou continuar colocando luz e sombra nela, para daqui a pouco a gente começar a colorir e finalizar. Bom, eu vou começar a colorir agora o meu personagem, a minha ilustração, com esse lápis aqui da Derwent que eu ganhei num concurso. Era um concurso de desenho e eu ganhei em primeiro lugar. Ganhei um estojo com 120 cores de lápis de cor da Derwent. E vamos começar a testar ele aqui. Eu peguei um tom de rosa que é para dar uma base pro tom de pele do meu personagem. Então eu vou passar aqui no rosto. Bom, eu vou pegar aqui um lápis roxo para começar a colocar os primeiros tons de sombra no meu desenho. Tem gente que acha que a sombra tem que ser colocada por último, porque é a parte mais forte, tudo. Mas como eu faço tudo bem fraquinho, vocês estão vendo? Que eu já passei o rosa para começar o tom de pele e mal dá pra ver. É porque eu trabalho bastante com camada, né? Então, primeira camada de lápis de cor, bem fraquinha, e depois eu coloco outra um pouco mais forte, e assim vai, até eu chegar no resultado que eu goste. Mas enfim, eu gosto de colocar sombra com roxo. A gente pode colocar sombra com qualquer cor que a gente quiser. E pra pele, eu acabei de pegar aqui um vermelhinho. Eu gosto de misturar bastante tons pra chegar num tom legal da minha pele. Então, eu gosto de colocar laranja, coloco vermelho, coloco rosa, coloco amarelo. E eu vou mesclando as cores até chegar num tom que me agrade. Às vezes eu coloco também um pouco de marrom. E às vezes eu coloco até roxo, não pra fazer sombra, mas pra colocar o tom da pele mesmo. Então eu gosto de misturar bastante as cores. Tem gente que acha que aquele bege lá, né, que você passa em tudo e aí fica um tom só. Eu não gosto muito. Tem gente que faz, não julgo, mas eu prefiro misturar os meus tons e chegar na minha cor. A mesma coisa serve pro olho. Eu peguei aqui um lápis verde bem clarinho pra colocar no como a primeira cor, né? A base da cor do olho dele. E depois eu vou pegar um lápis de cor, um verde mais escuro e talvez um meio tom até pra colocar. Eu gosto de pegar um mais escuro pra fazer a parte da sombra e deixar o verde bem clarinho nas partes que tem mais iluminação no olho. E é uma coisa minha. Eu sempre pego mais de um lápis de cor pra fazer as coisas. Então, se eu vou fazer alguma parte que é verde, eu vou pegar vários tons de verde. Alguma parte que é amarelo, eu pego vários tons de amarelo.
Vou pegar aqui um amarelinho mais escuro pra fazer aquele negócio que eu falei da pele. Lembra que eu falei que eu ia usar vários tons pra poder chegar no tom de pele que eu quero? Então aqui um amarelinho mais escuro, depois eu vou pegar o rosinha de novo. E vocês vão notar também que eu repito muito as cores dos lápis. E é porque eu trabalho em camadas, então eu coloco um pouquinho de rosa, e aí o rosa começa a apagar, porque eu passei o amarelo em cima, e depois eu passo mais do mesmo rosa, e assim vai. Meu processo de pintura é bem lento, mas o resultado é bom. Eu peguei aqui de novo o meu lápis de cor roxo para acentuar aqui as minhas sombras do rosto da minha ilustração. Porque eu gosto de trabalhar em camadas, igual eu trabalho com aquarela. Então a minha primeira camada é sempre bem clarinha e depois eu vou reforçando. Até a parte da sombra, que é a parte mais escura do desenho, eu gosto de colocar bem clarinha no começo. Eu vou de acordo com a minha confiança no desenho. E isso me ajuda até a não errar, né? Porque se eu passar uma cor que eu não goste muito e ela ainda tá clarinha, eu consigo colocar outra cor por cima e melhorar meu desenho. E eu também vou fazendo bem devagarzinho e bem clarinho, porque eu tenho todo o tempo do mundo, cara. Então eu sento aqui, eu posso ficar horas pintando. E é legal vocês também pensarem nisso. É bom vocês terem um tempo para fazer isso. Um tempo que vocês queiram fazer. Então, se você tá meio agitado, você não tá afim de ficar sentado muito tempo, ou não tá afim de colorir, levanta, vai jogar um videogame, ou faz um lanche, dá uma volta, brinca com o cachorro. E depois vocês voltam. Se dediquem no tempo que vocês estiverem desenhando. E voltei aqui para as minhas camadas de cor, de novo no meu roxo. E tô colocando mais sombra aqui. E eu sei que é repetitivo, gente, mas é assim que é a pintura. A gente vai, passa um pouquinho de uma cor, vê como é que ficou. Se não gostou, passa outra por cima. E é legal vocês treinarem isso em casa. É um exercício de paciência. Então senta, escolhe as cores que você quiser. É legal você separar uma paleta de cores também. A paleta de cores é você pegar os lápis de cor que você vai usar numa ilustração. Então, antes de você começar a pintar, você pega os lápis de cor que você acha que você vai usar. Passar mais um pouquinho de rosa aqui, nos contornos, na orelha, no rosto. Assim como eu peguei o roxo para fazer as sombras, e eu tinha dito que a gente pode fazer as sombras de qualquer cor que a gente quiser, a gente também pode fazer as luzes da cor que a gente quiser. Eu peguei aqui um amarelinho e como minha sombra tá vindo da direita para a esquerda, eu vou colocar esse amarelo da esquerda para a direita. Eu vou passar mais amarelo onde menos tem roxo no meu desenho.
para começar a dar uma iluminada na minha ilustração. E eu vou fazer isso mesclando o amarelo com a cor de pele do meu personagem, para não ficar uma iluminação muito marcada. E eu gosto muito da iluminação marcada, eu acho bem bacana, bem interessante. Mas como eu tô fazendo uma pintura muito clarinha, acho que uma iluminação marcada não ia casar muito bem com esse estilo de pintura que eu tô fazendo. Então eu vou colocar tudo bem clarinho, bem devagarzinho e bem misturado as cores. E esse é mais um tom de pele também que eu vou usar para fazer meu personagem. Eu vou pegar vários tons de rosa e laranja e misturar. O que eu gosto também de fazer nas minhas ilustrações é deixar um contorno bem marcado, igual eu tô fazendo aqui. Tá vendo que fica bem escurinho? Então eu escolho... Esse aqui eu tô fazendo em roxo, né? Porque eu tô aproveitando a cor da sombra que eu tô usando. Eu acho que fica legal porque dá um alto contraste no desenho. O que que é o alto contraste? É você pegar uma cor, deixar ela bem saturada no desenho, aí parece que ele dá um up, sabe? Ele dá uma... fica mais vivo. Então peguei aqui o meu roxinho e passei no contorno. Passei aqui na camiseta também. A camiseta eu não vou nem pintar. Eu vou dar uma terminada aqui na pintura do desenho mesmo, do rosto, os tons de pele, os tons de sombra, até eu achar que ficou bom.
Quando vocês estiverem pintando, pensem também no processo de pintura, porque às vezes vocês têm um jeito de vocês de pintar, a gente nem percebe. Eu percebi depois de bastante tempo que eu tenho esse jeito de pintar. Mas eu acho que eu peguei eles um pouco de cada professor que eu fui aprendendo na minha vida. Então eu tive algumas aulas e aí eu fui, juntei e eu formei o meu jeito de pintar. E também tem uma coisa sobre essa referência, cara, essa referência estava guardada na minha pasta no Pinterest, que eu gosto bastante de guardar referência lá me inspira, né, bastante para eu criar meus desenhos. E às vezes eu esqueço lá e eu acabo não fazendo. E aí eu peguei um monte de referência agora e tô aproveitando a quarentena para desenhar eles. E às vezes é legal vocês pegarem algumas coisas que vocês já tinham em mente, né, para desenhar e aproveitar a quarentena para desenhar em casa. Eu gosto bastante de fotografias desse tipo aqui. Um pessoal, tipo, mais parado, umas fotografias que parecem mais diferentes, assim, sabe? E é bom pra criar personagem, cara. Tem umas fotos muito boas no Pinterest pra criar personagem. Legal, eu coloquei aqui uns tons mais quentes no meu personagem, que é pra parecer que ele tá um pouco mais corado, acho que ele tava muito pálido. Então eu coloquei um rosinha, um vermelhinho aqui na bochecha, reforcei um pouco as minhas sombras, mas como eu falei, eu não vou finalizar essa ilustração, não vai ser uma ilustração finalizada minha, mas eu tô muito ansiosa pra ver a de vocês, eu gostaria que vocês finalizassem a de vocês e me mostrassem depois. E reproduzam esse exercício em casa, porque é um exercício muito fácil e muito gostoso de fazer, cara. Eu me divirto muito fazendo isso. E peguem também os shapes do rosto que vocês fizeram. O meu, que foi o quadrado, foi o meu retângulo e a minha coxinha invertida. E tentem criar outros personagens dentro dessas formas. Dá pra fazer 1000 exercícios com isso. Bom, esse aqui é o desenho que eu escolhi pra pintar, deixar com uma cara mais de finalizada. Vocês podem finalizar todos os seus em casa. Esse é um exercício que ele é simples, ele é fácil e ele ajuda muito a gente a entender melhor o esboço. E com isso a gente entende melhor a construção e a estrutura das coisas. E além de tudo é um exercício muito legal e muito divertido. Então, quando vocês tiverem um tempinho em casa, lembra de treinar. Pega esse sketchbook, pega qualquer folha que você achar em casa e desenha. Quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. E um bom desenhista desenha todos os dias. Por hoje é isso e eu vejo vocês na live sábado.